sei se foi meu erro mesmo ou se foi erro deles também. Né? Você fica pensando, né? Poxa vida, tanto imposto, tantas coisas que a gente paga para na hora que chegar a vez da gente, a gente não poder fazer. É triste, viu? Uma pessoa que realiza um diagnóstico precoce, muitas vezes só precisa fazer a cirurgia. E ela pode ser curada. Qual é o preço de uma vida? 240 bilhões de reais para atender 200 milhões de brasileiros. O gasto em saúde no Brasil, particularmente o gasto público, é insuficiente. Em 1988, os princípios do Sistema Único de Saúde, o SUS, foram incorporados à Constituição. A saúde no Brasil passou a ser direito de todos e dever do Estado. O SUS é um sistema que não encontra paralelo no mundo. Ele garante acesso integral à população brasileira, só que ainda não está pronto. Neste projeto, nós vamos retratar suas fragilidades e buscar os possíveis caminhos para o seu aperfeiçoamento, com a ajuda de diferentes personagens que dão vida a essa instituição de grande complexidade. Jacareí, cidade do interior de São Paulo. Localizada a 1h30 da capital, ali moram aproximadamente 228 mil pessoas. A cidade conta com 178 médicos atuantes no sistema público. Eles estão espalhados nas 17 unidades básicas de saúde e em 2 hospitais que atendem à saúde pública. É nesta cidade que encontramos Darlene. A demora no diagnóstico do câncer de mama colocou em risco o sucesso do tratamento. Eu sempre faço autoexame. Daí eu tomando banho eu senti um carocinho, bem pequenininho. Só que dentro de 1 semana já cresceu. Minha mãe marcou uma consulta no postinho com um clínico geral. Daí no clínico geral, ela falou, Darlene, a gente vai ter que fazer um ultrassom. Daí ela falou, só que a prefeitura tá com alguns problemas lá, tá demorando muito para sair o papel da liberação. Daí eu fui e paguei o ultrassom. Custou quanto? R$100. Daí no dia que a doutora fez o ultrassom, ela já percebeu que já tinha alguma coisa de errado, porque ela ficou mais de 40 minutos só nesse seio. Daí ela falou, olha, então, amanhã cedo o seu exame vai estar pronto. Você leva de novo no clínico e pede um encaminhamento urgente para o mastologista. Daí eu cheguei em casa, liguei no postinho, daí a moça falou assim, ó, a gente tem vaga só para daqui uns 20 dias, mais ou menos. Eu falei, não, mas eu não posso esperar, né? Ela pediu urgência. Ela falou, então o que a gente pode fazer é você tentar uma desistência. Daí eu fui, consegui a desistência no outro dia. Daí a doutora Rita, que já tinha me atendido, falou, ó, realmente, deu umas alterações, só que só o mastologista mesmo para ver. O primeiro contato com o SUS é feito necessariamente pela atenção básica, que são os postos de saúde e as unidades de saúde da família. Esse primeiro atendimento funciona como uma triagem e a pessoa é encaminhada, se necessário, para outros serviços que atendem casos de maior complexidade. O posto de saúde foi criado para desafogar as consultas com especialistas e os hospitais gerais. Mas ele não oferece saída para os 20% que precisam de tratamento especializado, como é o caso da Darlene. Ela conseguiu uma consulta com um outro doutor mastologista mesmo, ele chama Dr. Vial, lá em São José. Pelo SUS? Não, daí essa consulta foi particular. Daí ele falou assim, olha, pela aqui tem umas alterações, só que a gente não sabe o que é. Vai ter que fazer a biópsia. Daí eu fiz a biópsia, paguei R$570 na biópsia. Enquanto estava saindo o resultado da biópsia, daí o SUS ligou. Quando eu cheguei já no SUS, né, ele falou, é caso cirúrgico, vai ter que retirar toda a mama, explicou certinho, daí ele falou, gente, eu quero ver se a gente consegue operar entre 15 e 20 dias, só que eu não consegui. Demorou 54 dias para marcar a cirurgia. O paciente que demora para conseguir um diagnóstico, e em razão dessa demora ficar com o tratamento completamente prejudicado, não é exceção. Não é à toa que 60% dos diagnósticos de câncer no Brasil são feitos no estágio avançado. Isso
faz com que toda a sociedade arque com custos, né, de tratamento absolutamente custosos, né, e preços de vida mesmo. São vidas que são perdidas e que não precisariam ser. Nesse caso dessa moça, a Darlene, que foi operada no Hospital São Francisco de Assis, houve vários atrasos no atendimento dela. E ela acabou até fazendo alguns curtos-circuitos aí, fazendo exames particularmente, a biópsia, por exemplo, né? Esses atrasos acontecem por quê, normalmente? Na realidade, o primeiro atendimento dela não houve atraso nenhum. Ela foi priorizada, ela foi atendida na unidade, não tinha vaga no momento, mas ela teve o acolhimento da enfermeira, contou o caso para ela e foi priorizada, né? Depois ela teve que... Ela resolveu, e a própria médica orientou ela, por descrédito do SUS mesmo, a procurar particular. O Ministério da Saúde, as secretarias de saúde, os gestores públicos, quando eles contratam um hospital e o habilitam em oncologia, eles ainda são os responsáveis pelo SUS, né? Se o hospital não está oferecendo um bom tratamento, o problema não é do hospital, do prestador de serviço contratado, é do gestor da saúde, é do secretário, é do ministro. Eles têm uma responsabilidade que não pode simplesmente entregar, olha, aquele hospital é que não está dando. Não, você contratou aquele hospital. Vocês recebem aqui um número de casos X de câncer de mama para operar. Vocês usam algum critério para dizer, olha, esse mês não dá porque tem muita gente, nós não temos verba suficiente para isso? Ou esses casos têm prioridade total e passam na frente dos outros? Os casos de câncer sempre têm prioridade, né? Existe uma contratualização do governo municipal com o hospital prestador, em que você determina mais ou menos o número de procedimentos que podem ser feitos, né? O que extrapola aquilo, a gente negocia com o hospital. Nesse caso, por exemplo, a Darlene, né, entrou num mês que já estava completada a cota, mas mesmo assim ela foi colocada. No dia da cirurgia, a cirurgia foi suspensa? Foi suspensa. Você estava no quarto? Não, já estava na sala de cirurgia. Chegou aí à sala de cirurgia? Cheguei. Quanto tempo fazia que nenhum médico te via? Então, eu só vi ele no dia 15. No dia 15 de maio. E depois 2 meses antes. Ele te examinou e aí você ficou 2 meses sem nenhum exame. Sem nenhum exame. Aí chegou a descer para o centro cirúrgico e ir para a sala de operação? Chegamos lá, já estava com a roupa para fazer cirurgia, já na mesa mesmo. Daí foi suspensa. Não pôde operar porque infeccionou muito. O meu é tipo inflamatório, foi inflamando tudo. Porque se ele tivesse me examinado um dia antes ou 2 dias antes, ele teria visto que não daria para operar. Então você fez o pedido e aí 40 dias depois você recebeu autorização para a cirurgia. Nós recebemos certos laudos e colocamos exatamente na sequência com que ele foi solicitado. Então nós também tínhamos casos de câncer de mama juntamente com o caso da Darlene. Naquele dia eu lembro muito bem que nós tínhamos 4 cirurgias agendadas, todas eram de câncer de mama. As 3 cirurgias nós conseguimos fazer. Infelizmente, da Darlene, nós não conseguimos fazer. E às vezes eu fico me perguntando, será que eu fiz algo de errado? Será que eu poderia ter feito algo melhor para que naquele momento a gente pudesse ter condições de ter beneficiado ela? É lógico que assim, se essa paciente viesse comigo numa rede privada, talvez a minha conduta seria diferente. Eu ia solicitar um exame que chama-se imunistoquímica, que o senhor conhece muito bem, e ali eu poderia, com esse resultado, me falar, olha, essa paciente ela vai ter benefício iniciando o tratamento com quimioterapia e não com cirurgia. Só que se eu fizesse todos esses exames pela rede pública, ia atrasar mais ainda. Então eu tinha que tomar uma conduta naquele momento de escolher o tratamento mais rápido para ela. Corremos esse risco e infelizmente a doença progrediu. Metade do financiamento público do Brasil vem do Ministério da Saúde. Teve uma troca de ministros algoz nos últimos 5, 6 anos. Onde você não tem continuidade administrativa, você cria um desastre perfeito.
né? O Ministério da Saúde perdeu sua capacidade de gerar políticas de saúde. E isso é grave. De 2010 para cá, quantos ministros da saúde o Brasil teve? Você já fez a conta? Né? A expectativa de vida ao nascer de um ministro da saúde no Brasil é baixo. Talvez estejamos no 5º ou 6º ministro de 2010 para cá. Quantos cargos de confiança, se eu for ministro, eu posso trocar amanhã? Alguns milhares. É um dos problemas do SUS. Quando o ministro da Saúde da França muda, ou da Inglaterra, ele muda 10 pessoas. Por quê? Porque toda a estrutura da burocracia da saúde desses países é de carreiras estáveis. Vão se especializando, fazendo especialização, mestrado, doutorado e vão ascendendo na carreira. Aqui não. E isso, você tem toda a razão, cria uma fragilidade de gestão extremamente grave. Como pode ser explicado um país que arrecada tanto devolver tão pouco à sua população? O Brasil é o único país entre as 10 maiores economias do mundo em que os gastos privados com a saúde superam os gastos públicos. Só que os gastos privados se destinam a 50 milhões de pessoas, enquanto que os públicos a 150 milhões de brasileiros que dependem exclusivamente do SUS. Vocês recebem em dia os recursos que devem vir do Estado e do governo federal? Em dia até recebe, não recebe o que deveria. E aí é o município que, se quiser, que tem que investir mais. Tem que colocar o que precisa mais. Mas o município não é obrigado a passar de 15%. Não é obrigado, mas aí depende de prioridade mesmo, né? A Constituição Federal, no artigo 196, fala lá: a saúde é direito de todos e dever do Estado, que será alcançada através de políticas públicas. Não se mexa nisso, isto é um direito pétreo. Rosana, como não existem recursos para tratar todos, eu imagino que essa decisão de quem vai ser atendido antes não seja uma decisão fácil, né? Então, nós temos um recebimento de mais ou menos 400 a 500 guias por período. Um dia dá quase 1000 fichas. Tem patologia que você tem direito a colocar um paciente por mês, né? Então, é difícil. Você tem uma fila, né, de 20 pacientes, às vezes, naquela super especialidade, você pode colocar um por mês. Então, você vai levar 2 anos para colocar. Falta de articulação regional, falta de criação de políticas regionais de saúde, em que você crie soluções mais adequadas do que as soluções que nós estamos criando hoje. Darlene, pela espera de 4 meses, deixou de ser um caso cirúrgico e precisará de sessões de quimioterapia, radioterapia e outros medicamentos e um tratamento que vai durar vários anos. Toda essa confusão aí, que impacto teve na tua vida pessoal? Olha, foi bem difícil, viu? Não tive depressão, mas eu fiquei já sou chorona, né, como se diz. Agora eu chorei mais ainda, mas agora eu tô mais conformada. Reconhecer a importância da saúde pública nos coloca à frente de muitas civilizações, mas também nos traz responsabilidades. Uma delas é entender o papel de cada um para que aquilo que foi conquistado não seja tirado da sociedade. Devemos assumir uma postura mais atuante e sermos objetivos quando o tema é o futuro. O SUS é um projeto em construção e os primeiros passos já foram dados. Agora cabe a cada um de nós refletir e agir. A gente sabe que hoje em dia é normal, mas mesmo assim ninguém quer ter. Quem que quer, né? Por mais que tenha cura, que tenha tratamento, que a medicina está avançada, graças a Deus só avançou no seio. E se tivesse avançado para outro lugar? E a gente não tem noção do que a gente é, porque tipo, depois que acontece um caso assim, você vê tanta pessoa que você nem imaginava que gosta da gente, gosta.
A gente nem imagina, né? Tipo assim, você tá ali, tá todo mundo ali. Só que na hora que a gente fica doente, que a gente vê. Tem bastante gente pra gente. Pra ajudar a gente a vencer.